Então nessa videoaula vamos aprender a como utilizar o comando Cypher no Windows. O Cypher é um comando nativo do Windows que a princípio serve para criptografar ou descriptografar dados pela linha de comando do CMD, mas que também pode ser usado para substituir dados que foram excluídos de modo que não possam ser recuperados futuramente. Então o primeiro passo de todos, galera, é acessar a pasta ou drive onde contém dados que você deseja destruir permanentemente após excluí-los. Por exemplo, aqui eu estou na pasta Documentos. No disco local C, eu tenho esses arquivos de texto, então o primeiro passo é deletar esses arquivos que você não quer recuperar posteriormente e impedir que outra pessoa os recupere. Selecionou os arquivos ou pasta, aperte Shift Delete para deletar esses arquivos permanentemente sem enviá-los para a lixeira. Toque em Sim. Pronto, eu limpei a pasta Documentos. E agora vamos executar o comando Cypher para sanitizar essa pasta, beleza? Ou seja, destruir permanentemente esses dados. Então abra o CMD. Preferencialmente em modo administrador. Dentro do CMD digite Cypher espaço barra W, dois pontos, e o endereço que deseja limpar. Se for, por exemplo, a raiz de um drive ou uma partição, por exemplo, o disco local C, coloque a letra da unidade, dois pontos e barra invertida. Ou se quiser colocar um endereço específico, que vai ser o meu caso, copie-o no Windows Explorer e cole aqui após os dois pontos, tá bom? E aperte Enter. Daí ele fala, para remover o máximo de dados possível, feche todos os outros aplicativos ao executar o Cypher /W. O Cypher /W, ele executa ao todo 3 passos, tá bom? É um padrão de destruição de dados bem popular, bem famoso e eficiente. O primeiro passo, ele vai substituir os dados com zeros, uma sequência de 0, tá bom? Aqui ele mostra em hexadecimal. Então o espaço onde aqueles dados apagados ocupam no disco, ele vai substituir com zeros, beleza? Esse processo pode ser rápido ou demorar, a depender da quantidade de dados no disco que ele precisa sobrescrever. Lembrando que caso você quiser pausar ou encerrar completamente o Cypher, você encerra o CMD, tá bom? E aqui no Windows Explorer, no disco local C, ele cria uma pasta temporária chamada EFS-TMPWP, tá bom? Que são arquivos temporários que ele cria ali para acelerar o processo de regravação de dados no disco, E você pode deletar essa pasta depois quando encerrar o Cypher, tá bom? Se por algum motivo você encerrar antes da hora, pois pode demorar bastante, tá bom? Esse processo todo aqui. Agora está executando o segundo passo, onde ele vai gravar dados de número 1, tá bom? Mais uma vez representado pelo formato hexadecimal, 0xFF, tá bom? Que é basicamente o número 1. E no último passo ele vai gravar uma sequência de números aleatórios. E pronto, galera, já finalizou tudo. Com isso você pode fechar o CMD, tá bom? Essa pasta foi esvaziada, a pasta temporária que ele cria. Você pode apagá-la se quiser, se não quiser pode deixar aqui, tá bom? Não interfere em nada. Então a mesma coisa, como eu falei, você pode fazer para, sei lá, um HD externo, uma outra partição, desde que você saiba a letra ou o endereço completo de uma pasta especificamente. Então no meu caso, eu fiz uma limpeza na pasta Documentos. Então todos aqueles arquivos que eu deletei, se eu tentasse recuperar com uma ferramenta de recuperação, certamente não encontraria mais a entrada daqueles arquivos. E por que devemos executar essa limpeza, galera? Porque quando você exclui um arquivo ou pasta no Windows, os dados não são inicialmente removidos do disco rígido. O espaço simplesmente fica desalocado. Então ele ficará disponível para uso quando novos dados puderem ser gravados no disco. Então ele poderá opcionalmente usar esse espaço desalocado. O que não quer dizer que ele vá necessariamente usá-lo, mas ele pode usá-lo se quiser. Até que o espaço seja substituído, você pode recuperar os dados excluídos utilizando uma ferramenta de recuperação como o Mine2Partition Wizard, que eu já falei em outros vídeos, tá bom? Então por isso que na hora de formatar um HD, um SSD ou qualquer outro meio de armazenamento para vender, por exemplo, ou passar para outra pessoa, é importante que você faça essa limpeza para impedir que a pessoa recupere algum arquivo ali dentro, tá bom? Muitas vezes sendo um arquivo sigiloso, um arquivo importante, fotos, vídeos ou coisas do gênero, tá bom? Agora a respeito de SSDs, drives de estado sólido, o Cypher funciona com SSDs? Bom, galera, se tratando de SSDs, geralmente nós utilizamos a própria ferramenta do SSD para realizar a limpeza, realizar o que a gente chama de sanitização. Você pode utilizar o Cypher? Pode, só que o Cypher é mais voltado para HDs, discos magnéticos, tá bom? E por quê? Porque a tecnologia do HD é completamente diferente da tecnologia do SSD. Então, se você executar o Cypher em um SSD, por exemplo, você está sobrescrevendo o SSD com dados aleatórios, basicamente à toa, sem ter nenhuma garantia de que os dados não poderão ser recuperados. Porque a forma como o SSD grava os dados é completamente diferente
da forma como o HD o faz. Então, no caso de memórias de estado sólido, a própria fabricante vai oferecer ali uma ferramenta, como no meu caso aqui eu tenho, por exemplo, o dashboard do meu SSD Western Digital, onde eu monitoro a saúde do SSD de modo geral e acesso suas ferramentas. Habilito o trim, executo um diagnóstico e geralmente o dashboard também vai oferecer uma ferramenta para executar justamente uma limpeza segura no SSD. No meu caso aqui ele não mostra essa ferramenta porque o meu SSD é utilizado como disco de arranque, disco de boot do Windows. Mas se você utilizar o SSD como um disco secundário e instalar a ferramenta referente a ele, certamente ele deve oferecer essa opção de sanitização, tá bom? Geralmente eles usam esse termo. No meu caso, se eu quiser sanitizar esse SSD, né, sobrescrever ali todos os dados no SSD de forma segura, eu preciso criar um pendrive bootável. Aqui ele me dá essa opção, né, criar uma unidade USB. Pode ser aí um pendrive de, sei lá, 4 GB, 2 GB, eu acho que serve. Vai depender do tamanho da ISO da ferramenta. No caso do WD Black, se eu não me engano, tem 250 alguma coisa, megabytes, né? Então, resumidamente, você cria um pendrive bootável com a ferramenta de sanitização, dá boot nela e a partir dali você faz esse processo de sanitização segura no SSD, utilizando ali o próprio algoritmo do fabricante, onde ele garante que os dados serão deletados ali com o sucesso do SSD, impedindo a recuperação deles. Eu abri aqui uma página, por exemplo, do dashboard da SanDisk, então veja que aqui, por exemplo, nesse modelo de SSD, o dashboard oferece um menu chamado Secure Erase e Sanitize, tá bom? Se o seu oferecer essas duas opções, sempre opte pela opção Sanitize. O Secure Erase, ele vai remover basicamente a entrada dos arquivos, né, no índice, mas não garante que os dados não possam ser recuperados. Já o Sanitize, ele destrói os dados no SSD, vai sobrescrever de forma eficiente. Aqui no Windows 10, para executar o comando, é o mesmo processo, abre o CMD e executa o cipher /w, e especifica o endereço da unidade. Mais uma vez, se for a raiz de um drive, letra da unidade, por exemplo, F, barra invertida. Se for endereço, é só colar o endereço aqui, tá bom? Esse daqui, por exemplo. Então é muito simples. Se esse tutorial te ajudou, por gentileza, deixa o seu like e se inscreva no canal. Um abraço.